som. Que Deus abençoe nossas meninas. Primeiro eu ando, depois eu vejo. Andar pela fé é isso. Eu dou o passo, Deus coloca o chão para me pisar. Isso é fé, tá? Como falou comigo, eu tenho certeza que falou contigo, tá bom? Tenha fé, creia tão somente. Chegou a hora da gente ouvir a poderosa palavra. Nosso bispo já se encontra presente, será o mensageiro nesta noite. Nós vamos receber ele com muita alegria nesta noite. Vamos? As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, graça e paz. Aleluia, uma alegria estar aqui de novo, né? Pela manhã tivemos um momento já de celebração, de Santa Ceia. Agora à tarde no culto lá em Jardim Tropical, mas estamos aqui de novo juntos. E é uma alegria poder, mais uma vez, daqui a pouquinho, estarmos assentando, né? Metaforicamente dizendo, né? A mesa do Senhor, participando da mesa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro do Samuel, profeta Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Se você não tem uma Bíblia, ou você é visitante, você ainda não possui uma Bíblia, amém? Ou você que é membro do Vinho Novo, você estava vindo para a igreja, eu imagino, você achou alguém na rua, falou de Jesus, fez o apelo, a pessoa se converteu, você deu a Bíblia de presente para ela, né? E aí por isso você chegou sem Bíblia aqui na igreja. Porque fora isso, eu não imagino outra coisa, né? A gente tem que estar sempre com a espada bem preparada. 2 Samuel capítulo 12, verso 15 em diante. Posso ouvir um amém? Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Essa era a conclusão deles. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: sim, é morta. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: ora, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um outro filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Gedidias
que traduzido é amado pelo Senhor. Amém? O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite é: o que fazer quando vem o dia mau? O que fazer quando as coisas derem errado? O que fazer quando eu não souber mais o que fazer? Que atitudes tomar diante de algo que para mim não tem solução? Deixa eu contextualizar para todo mundo vir ao conhecimento dessa história, se é que alguém não conhece. Davi era o rei de Israel e um dia ele não acompanha o exército na guerra, mas sobe ao terraço do seu palácio, e de lá ele avista pela janela da casa de uma outra família uma mulher se banhando, e ele se encanta com aquela mulher que não era dele. Então ele descobre quem era o marido daquela mulher, manda chamá-la à sua presença e dá uma carta por mãos dele mesmo para o capitão do exército. E quando esse homem chamado Urias chega até a frente de batalha, eu estou encurtando a história, ele entrega a carta sem ler, obviamente, porque era uma carta do rei. E quando o capitão abre, a ordem era para que o portador daquela carta fosse colocado na frente de batalha. Obviamente, era um esquema para que aquele homem viesse morrer nas primeiras investidas, fosse um dos primeiros a morrer na batalha, e isso aconteceu. Por quê? Porque nesse interim, o homem, antes de ser chamado à presença de Davi, estava já na batalha. E Davi, quando se encanta com a mulher, ele manda trazer a sua presença, se apodera dela indevidamente e ela engravida. Então foi um esquema que Davi, de uma forma tão maligna ali, ele pensou em encobrir o seu pecado. Mas Deus, que tudo vê, revela ao profeta Natã. E Natã, de uma maneira muito sábia, chega na presença de Davi, desmascara Davi, mostra para ele o seu pecado e dá a ele uma triste notícia. Olha, Deus viu o que você fez e a criança não vai sobreviver. Pois bem, a criança nasce órfão já, porque agora o pai já morreu. Claro que o pai era Davi. Falando, pega e vê que a criança realmente está doente, conforme a palavra do profeta Natã. Ele se arrepende, o pecado ele já havia forçosamente confessado, e de alguma maneira estava triste pelo que havia cometido, mas não tinha mais volta. Batseba grávida deu à luz, a criança veio, mas veio enferma, conforme a palavra de Natã. E aí ele começa a buscar a Deus. Por 7 dias ele ora, ele se prostra ao chão, ele faz tudo o que a gente entende que deveria fazer. Pede a Deus misericórdia, pede ao Senhor para não imputar o seu pecado sobre aquela criança, que Deus tivesse compaixão. Mas uma lição ele precisava aprender. Mas durante 7 dias ele não come pão, durante 7 dias ele não vai para o trono, durante 7 dias ele não vai nem para a sua casa, durante 7 dias ele ora, jejua, se humilha, chora, mas a criança morre. E aí fica todo mundo preocupado de como dar a notícia para Davi. Nós lemos aqui, eles estavam preocupados porque, ora, se a criança ainda era viva, e Davi chorou, não comeu, se prostrou no chão, não queria reagir de outra forma, a não ser se humilhando, e a criança morreu. E agora, como que a gente dá essa notícia para ele? Como que a gente vai chegar para o rei e contar para ele que a criança morreu? Mas não precisou, irmãos. Davi era um homem inteligente, Davi era um homem perspicaz, ele percebe a conversa de corredor, e ele já conclui pelos olhares ali e pela conversa que a criança era morta. Quando ele se certifica que a criança é morta, há um temor geral de como Davi ia reagir. Como é que Davi ia fazer? O que ele ia fazer? Se quando a criança estava viva, embora doente, ele já não comeu por 1 semana,
já não tomou banho, já não fazia as suas atividades normais como rei, já não reagia. E agora com a criança morta? Aquela criança era consequência de uma atitude errada. E eu pergunto, quem é que nunca errou? Quem de nós nunca errou? Podemos não ter errado, e tomara que não, no nível que Davi errou nesse caso, mas uma decisão errada, uma atitude errada. Toda atitude tem uma consequência. Toda atitude vai desencadear alguma coisa na nossa vida. Na verdade, todo pensamento, porque antes de tomarmos atitude, nós pensamos naquilo. E hoje pela manhã meditamos sobre Provérbios 23:7 também, que diz que como o homem pensa em sua alma, como o homem imagina em sua alma, assim o sucede. Porque todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento gera um comportamento, todo comportamento gera uma ação e toda ação tem um resultado. Então, encurtando o caminho, todo pensamento traz um resultado. Quando Davi acidentalmente sobe no palácio e ele não tinha planejado aquilo, e ele vê o que ele viu, e a sua carne balança do jeito que balançou, ele poderia ter barrado o sentimento. Porque quando ele viu, a mente imaginou, né? E aí o pensamento deu origem a um sentimento. Mas ele poderia ter barrado, ele não barrou. Então o sentimento gerou um comportamento, uma atitude. E essa atitude acabou trazendo esse resultado. Quem é que nunca errou? Quantas vezes já erramos? Mas existe uma coisa que pode e deve acontecer. Se toda vez que nós errarmos, fizermos o que Davi fez nesse texto, com certeza algo transformador pode e vai acontecer. Eu vejo, irmãos, muita gente boa que também erra, porque todo mundo erra, mas muita gente boa desistindo pelo caminho. Muita gente boa que quando vem um dia mau, e quando eu falo dia mau, não falo de um dia chuvoso ou que o pneu do carro furou, não. Eu falo de um desastre na vida, de algo realmente sério, de algo que impacta. E eu sei que não é fácil lidar quando se perde, por exemplo, alguém da família, alguém muito próximo, repentinamente. Quando alguma coisa nesse nível acontece, quando se chega para trabalhar como um dia normal de trabalho e logo no primeiro horário já é chamado ao departamento pessoal e dispensado sem nenhuma explicação. E agora como é que vai ser? E as contas? Como que vai acontecer agora? Tivemos o contato, não é a primeira vez, já algumas 2 ou 3 vezes me veio ao conhecimento de um falecimento repentino do chefe da casa. E agora a esposa fica em apuros, porque sequer a senha da conta bancária ela tinha. Quem imaginou que a morte ia vir sem avisar? E às vezes isso acontece. E quando vem o dia mau, quando vem o inesperado, quando acontece algo do nível que aconteceu, a criança morreu, gente. O que fazer agora? Ele tentou consertar o erro, ele pediu a Deus misericórdia, e olha, pela boca do próprio profeta Natan, Deus falou com Davi: não, o seu pecado foi perdoado. O seu pecado foi perdoado. Deus ouviu a tua oração, mas a criança vai morrer. Porque o fato de Deus perdoar pecado não nos isenta de vivermos a consequência das nossas atitudes, porque a lição tem que ser aprendida. Tem que ser aprendida. E aí Davi chega ao conhecimento dele: olha, a criança morreu. E todo mundo esperava, agora ele desiste. Todo mundo esperava, agora ele vai dar cabo da própria vida. Agora ele entrega o trono para o sucessor. Agora ele desiste de tudo. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Mas de repente Davi surpreende todo mundo. Aquela semana fez muito bem a ele. Aquela semana de jejum, de oração, trouxe de volta um Davi
que lá no palácio, no terraço do palácio, já não existia mais. E trouxe de volta isso. E um Davi que decidiu reagir. E quando a gente olha para as atitudes de Davi, a gente aprende o que fazer num dia mau. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós estamos vivendo dias assim, que quando a gente pensa que, né, a má notícia está passando e a boa notícia está chegando, já estão criando uma segunda má notícia que nos ameaça, que nos amedronta, não é? Que tenta mais uma vez trazer pavor, e tem conseguido trazer pavor e medo e apreensão e dúvida para muita gente. E isso tudo nos paralisa. O medo, a dúvida, a incerteza, o sentimento de incapacidade, isso paralisa completamente uma pessoa. Mas precisamos olhar para Davi no versículo 20. Quando Davi recebe a notícia, olha, está confirmado, confirmou o diagnóstico. Olha, o teu medo aconteceu, a criança morreu. O que fazer quando o dia mau chegar e se apresentar? Olha o que Davi fez. A primeira coisa que ele fez, ele estava prostrado, nós lemos aqui. A primeira coisa que ele fez foi: e Davi se levantou da terra. Davi se levantou da terra. Eu não sei o que você tem vivido, ou se você vai viver ainda isso, porque um dia, irmãos, a gente tem que passar e acaba passando, mesmo não querendo, por situações que a gente não deseja. Mas escuta, o dia que a má notícia chegar, a primeira coisa que precisamos aprender com Davi é se levantar do chão. Deus nos deu a capacidade, como seres humanos, de andarmos de pé, eretos, andarmos, levantar da terra. Levante do chão. Eu sei que muitas vezes o peso é para ficar prostrado. Eu sei que muitas vezes a má notícia vem para nos derrubar, como Davi estava uma semana derrubado. Mas quando todo mundo pensou que ele iria ser totalmente agora destruído pela desistência, ele reage e se levanta da terra. Quando o dia mau chegar, levante-se da terra. Você não foi feito para ficar prostrado. Você não foi feito nem chamado para ficar caído. Deus não trata com quem está caído. Levanta-te é uma das afirmativas mais constantes da Bíblia. Quando Deus vai falar com o profeta Ezequiel, ele fala: levanta-te, porque eu quero falar contigo. Quando Jesus para ouvir o clamor de Bartimeu, fala assim: traz ele aqui. E foram lá, levantaram ele e trouxeram até Jesus. Se você quer ouvir a voz de Deus, levanta-te. Se você quer começar a virar o jogo na sua vida, levanta-te. A terra é para os derrotados. Olha, o cair pode fazer parte da nossa caminhada, mas permanecer caído é só para os desistentes. E quem desiste jamais vai viver o projeto de Deus sendo realizado. Deus tem projeto para a tua vida. Então levanta-te da terra. Você foi feito da terra, mas para andar de pé. Levanta-te. Uma palavra de Deus para Israel pelo profeta Isaías no capítulo 60 é: levanta-te e resplandece. Porque não dá para resplandecer caído, não dá para resplandecer prostrado, não dá para resplandecer entregue. Nunca se entregue. Alguém na vida ou alguma circunstância pode até te derrubar, mas para que você prossiga para o alvo que Deus preparou, levanta-te da terra. Segunda coisa que ele fez, quando ele se levantou, se lavou. Já eram 7 dias sem banho, já eram 7 dias caído na terra, já eram 7 dias prostrado. Se lavar era se livrar da sujeira do fracasso. O fracasso tem odor, o fracasso tem cor, o fracasso tem marcas, mas aquele que se levanta,
e decide se lavar, está dizendo: eu vou deixar para trás o que não deu certo. O que eu posso mudar, eu mudo, e o que eu não posso, Deus vai mudar por mim. Então o que eu tenho que fazer? Lavar-me nessa noite. Tem água de Deus nessa noite para te lavar. Tem. João capítulo 15, verso 3, Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra lava, a palavra purifica, a palavra nos renova. Se você vê alguém ainda preso à sujeira do ontem, se você vê ainda alguém com o cheiro vencido do fracasso, é porque ainda não descobriu que a palavra é a água que nos limpa e nos lava do fracasso da nossa história, para nos preparar para o triunfo. Porque a terceira coisa que ele faz é se ungir, passar perfume, ungir cabelo, rosto, corpo. Como se unge estando sujo? Primeiro se lava, depois se unge. A unção de Deus não é derramado sobre quem ainda está sujo. Em Eclesiastes 10, vamos ver que assim como uma mosca morta inutiliza o perfume do perfumista, assim a estultícia estraga todo o projeto de Deus. Sabe, irmãos? Se a sujeira do fracasso não pode receber, olha lá, é ruim até ficar citando o texto que o cara abre, né? Não pode errar não. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Pega um vaso de perfume, deixa uma mosca morta ali dentro e fecha. Depois de algum tempo você abre. Quando eu era criança, eu tinha a mania de pegar um elástico dentro de casa e ficar matando moscas. Minha mãe tinha um vidro de perfume que era em formato de uma sereia. Isso daí eu via muita gente com um vidro em formato de sereia. E aí o que eu fazia? Eu ia matando as moscas e jogando dentro do perfume. Juro para vocês. Eu abria e jogava mosca ali. Eu matei várias moscas em vários dias e jogava ali dentro. Um belo dia, eu decidi abrir a tampa daquele frasco em forma de sereia. Que cheiro horrível. Mosca morta. E depois de muitos anos eu fui me deparar com esse texto de Eclesiastes 10:1. Como a mosca morta inutiliza o unguento do perfumador, assim é a tolice, assim é a ignorância, assim é a estultícia. Acaba com qualquer, história, por mais honrosa que tenha sido. Mosca morta, irmãos. Mosca, não precisa ser um cabrito morto, não. Uma mosca morta já atrapalha. E quanta gente parece que vai carregando na vida coisas mortas, que já deveria ter mandado embora. Olha para Davi. O que adiantaria agora ele continuar prostrado se a criança tinha morrido? Para que carregar isso? Não é que ele não guardou o luto, não é que não respeitou a criança, claro que sim, mas ele entendeu que ficar sem comer, sem se lavar e sem reagir não ia trazer a criança de volta. Ele tinha que voltar a ser o rei que ele era e consertar a besteira que ele fez, e ele precisou fazer isso para nos ensinar que quando o dia mau chegar, levante-se da terra. Depois que se levantar, lave-se, e depois a unção virá sobre a tua vida para renovar os teus dias. Mesmo com máscara, faz um esforço. Fala para quem está do seu lado aí: se tiver mosca morta, manda embora, meu irmão. Fica carregando coisa morta na tua vida, não. Fica não. Tem gente carregando pecados que já morreram, que Deus já até perdoou, mas a pessoa não se perdoa. Ela já pediu perdão a Deus, Deus já perdoou, mas ela não consegue se livrar daquilo. Peça ajuda,
Conta para o seu pastor, para o seu líder, para sua mãe, para o seu pai, se forem crentes. Conta para alguém mais experiente que você. Desabafa com alguém. Pede para impor a mão na tua cabeça e orar por você, para que você mande embora esse negócio. E a unção de Deus, que exala o cheiro novo do Espírito Santo, traga um novo perfume sobre a tua vida. Outra coisa que ele fez: bom, já levantou da terra, já tomou um banho, já se ungiu, mudou de roupa. Porque não adianta nada levantar da terra, tomar banho, passar perfume e botar a mesma roupa suja que ele estava antes. É estragar todo o processo, irmão. Tem que mudar de roupa. Tem que mudar de roupa, tem que botar vestes novas. Quando o Senhor levanta o profeta Isaías para profetizar para Israel, diga assim: olha, avisa o meu povo que as coisas velhas vão mudar para coisas novas, vão dar lugar a coisas novas, e eu darei a eles vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor, vestes novas. Quando o filho pródigo volta para casa, primeira coisa que o pai diz: chama os empregados e fala: manda preparar o cevado. Enquanto isso, leva ele lá para dentro, dá um banho nesse garoto e coloca roupa nova sobre ele. As pessoas eram muito identificadas antigamente pela roupa que usavam. Era fácil identificar uma pessoa, um pedinte. Ainda é, né? Ainda é. Principalmente naquela época. Um cego, um deficiente físico, andava normalmente com uma capa. Como o profeta tinha roupa específica, os maltrapilhos, os andarilhos, os pedintes, as viúvas, os pobres, também eram identificados pela roupa que utilizavam. E ele fala: me dá uma roupa nova. Deus quer que você e eu aprendamos o seguinte, queridos: existem momentos que a gente tem que mudar a nossa aparência. Tem momentos que a gente tem que se valorizar. Tem momentos que a gente tem que mudar quem nós estávamos sendo para a pessoa que Deus nos chamou para ser. Muda as suas vestes. A Bíblia diz que quando chegarmos no céu, receberemos vestes novas, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso quer dizer que aqui no mundo é uma coisa, lá no céu é outra. Vestes novas. Aleluia. E quando ele bota a roupa nova, o que ele faz? Ele tem dois lugares para ir. Ou ele vai para a casa dele, ou ele vai para a casa do Senhor. E mesmo estando uma semana caído no chão, prostrado, jejuando, chorando, com uma esposa que também estava sofrendo, Batseba, com tudo isso, mas ele prioriza a casa do Senhor. Ele prioriza entrar no templo e adorar a Deus. Escuta uma coisa: sempre que eu e você priorizarmos Deus, Deus também vai priorizar o agir dele em nossa vida. Muitas vezes tem pessoas que olham assim e falam: não entendo. Eu não entendo porque que parece que tem gente que, chegou depois e foi abençoado primeiro. Aí alguém dá uma explicação bacana dizendo: é a vontade de Deus, irmão, fica tranquilo. Claro que é a vontade de Deus. Agora, como é que eu participo ou não da vontade de Deus, do plano de Deus, do agir de Deus? Porque tem gente que frequenta a igreja, seja muito bem-vindo, mas tem gente que entra na presença de Deus e o adora. Aí é outro nível. Eu quero fazer uma pergunta para você que chegou aqui no início desse culto, está aqui até agora. Você já entrou na presença de Deus e o adorou? Você já conseguiu adentrar no lugar invisível, onde só os adoradores conseguem adentrar? Você já conseguiu sentir a presença daquele que é invisível, mas é real, e Ele está em nosso meio? Porque isso só é possível aos adoradores. Quantos adoradores tem aqui? Levante a sua mão e adore a Ele mais um pouco, meu irmão.
É claro que você pode adorar a Deus em silêncio. É claro que você pode adorar a Deus calado. É claro que você pode adorar a Deus no coração. Eu não estou para julgar você, mas eu estou aqui para te lembrar que aquele que prioriza entrar na presença de Deus e adorar, esse fura fila. Não, esse é priorizado no dia da visitação do Deus Todo-Poderoso. Tem coisas que só começa a acontecer na nossa vida quando aprendemos o poder da adoração. Isaías 1:12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. Como assim? José, que Deus está falando, em outras palavras aí, em até versões mais recentes, vai ficar mais claro que quando você, quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Isso ficou pior, hein? Isso ficou pior. Volta naquela mesmo. Essa versão transformadora é uma benção. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse pisar os meus átrios. Deus está deixando bem claro duas coisas ali. Olha, uma coisa é quem comparece nos átrios. Outra coisa é quem vem adorar. Uma coisa é estar fisicamente. Outra coisa é vir de corpo, alma e espírito. Uma coisa é até fazer... emitir um som com as cordas vocais. Outra coisa é adorar. Uma coisa é eu estar fisicamente, visivelmente presente. Outra coisa é o céu me reconhecer. Não, esse tá, esse veio, esse me adora, esse abriu o coração, esse está pronto para receber. Eu espero que Deus nessa noite esteja olhando para cá e achando você assim, meu irmão. Porque uma coisa é entrar no átrio, outra coisa é entrar na presença de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu entrei para a igreja, mas a pergunta deveria ser: e a igreja entrou em você? Eu abracei o evangelho. Sim, e o evangelho te abraçou, o evangelho te envolveu. Eu aceitei Jesus, ótimo, maravilha. Então agora as pessoas têm que entender e ver que em mim e você há um pedaço de Jesus andando nesse bairro. Há um pouco de Jesus dentro da nossa família, da nossa casa. Quando olharem para mim e para você, precisam ver que alguma coisa muito boa aconteceu. Por quê? Porque uma coisa é entrar no átrio, outra coisa é entrar na presença. Uma coisa é fazer parte de uma igreja, é muito bom fazer. Outra coisa é ser igreja, é deixar a igreja ser eu e eu ser igreja. Não estou dizendo que você não é. Estou dizendo que você precisa continuar sendo. E ele entra e adora o Senhor. Fala a verdade. Uma semana depois, só uma semana depois, ele já estava adorando a Deus. Tem gente que vivencia lutos, não apenas de morte de algum parente, mas lutos de coisas que perdeu na vida e amargam uma frieza por meses ou até anos. Conversando com um pastor um tempo atrás, ele foi aconselhar uma irmã da igreja de 31 anos, que estava em processo de profunda depressão e pensando em dar cabo da vida dela por causa de uma perda, de um processo doloroso que ela tinha vivido. Estava vivendo, ela disse: estou vivendo. E ele recebeu ela para aconselhamento. E quando está aconselhando, ela abre o que aconteceu e tal, e ele aconselha, e ele ora por ela. No final ele pergunta: mas há quantos dias você está assim? E ela fez assim, ó. Ele: nossa irmã, 5 dias, 5 semanas? Ah não, você está assim há 5 meses e só veio aqui agora. E aí ela consegue parar de soluçar e fala: 5 anos.
Eu não sei se você está vivendo alguma perda. Eu não sei se a vida te preparou ou recentemente aí alguma surpresa desagradável. Mas eu quero te perguntar hoje: quanto tempo você pretende carregar essa tristeza? Quanto tempo você pretende carregar essa perda e essa dor? Por quanto tempo você está disposto a continuar se entregando aos lamentos e aos choros? Olha para Davi. Em uma semana, como não tinha mais o que fazer, ele não podia fazer mais nada, ele se levantou, ele se lavou, ele se ungiu, ele entrou na casa do Senhor e adorou. E depois disso ele foi para a casa dele e pediu comida. Ele estava dizendo: me traz comida. E isso ele estava, dando a seguinte mensagem: eu quero continuar vivendo, eu escolho continuar vivendo. O que passou, passou, eu não posso mudar, mas daqui para frente eu quero retomar a minha vida. Levanta-te da terra, Davi, lava-te, unge-te, muda de veste, adore ao Senhor e se alimenta, porque tem coisa nova te esperando. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, tem coisa nova de Deus para você. Eu estava conversando com uma jovem de 17 anos. 17 anos. Sabe o que ela falou para mim? Eu desisto de tentar ser feliz. Eu achei aquilo muito forte, irmão. Falei: não. O que você falou? Eu desisto de tentar ser feliz. Eu já vi que eu não vou ser feliz nunca. Eu falei: qual a sua idade mesmo? 17 anos. Eu falei: você nem começou a viver ainda direito. E falei de Jesus para ela, mas parecia que ela não tinha recebido nada do que eu falei. Anos depois, pelo Facebook, eu recebi uma das solicitações lá para adicionar. Quando eu olho, eu reconheci a menina. E graças a Deus, com uma Bíblia na mão. E aí na conversa ela revelou que meses depois ela entregou a vida para Jesus. E agora ela falou: olha, eu agora sei o que é ser feliz. Eu estou na presença de Deus. E não cabe, irmãos, não cabe dentro desse lugar, não cabe na sua vida sentimentos de derrota, depois de você entender que Jesus morreu por você na cruz, depois de você entender que Ele doou o Espírito Santo para